Quero pedir que você abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Amém? Vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos. E ao enxugá-los com a toalha com que estava cingido, aproximou-se de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço agora, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de culto. Que o Senhor possa preparar o nosso coração para esse momento de receber a palavra, Pai. Que nós possamos ter discernimento e sabedoria a entendê-la, Pai. E que ela possa causar transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Tem um autor, um escritor, o nome dele é Max Lucado. E ele escreve vários livros com pequenas reflexões. São capítulos curtos e algumas reflexões que... É um livro gostoso de ler, não é aquele livro maçante que você precisa ficar se esforçando para entender. Você lê, entende, pela manhã você lê, faz um devocional com o livro. O nome dele é Max Lucado e eu recomendo ele. E tem um livro dele que chama Um Coração Igual ao de Jesus. E nesse livro ele vai tratar em um capítulo sobre perdão. E desse capítulo vem o tema dessa mensagem de hoje, que é um coração que perdoa. Ele começa esse capítulo falando sobre um animal de estimação que ele deu para a mulher dele, um cachorrinho. Quem aqui tem cachorrinho de estimação em casa? A gente lá em casa, a gente também tem a Nick, nosso cachorrinho de estimação. E a Nick é engraçado que ela dorme o dia inteiro, ela só dorme só. E quando a gente não tem nada para fazer, a gente vai lá encher o saco dela, começa a mexer com ela, acorda ela, brinca com ela. E a gente gosta muito do jeito amoroso da Nick, carinhoso da Nick. Todo mundo gosta da Nick. A gente leva ela para dormir na nossa cama, leva ela para passear, brinca com ela. A gente nem liga para o cheiro de cachorro que ela deixa na casa. A gente não liga para o ronco dela na hora de dormir, que ela faz um barulho que ninguém aguenta, mas a gente não liga, a gente acha fofinho. A gente não liga de ter que lidar com as necessidades dela. Mas a gente não liga nesse primeiro momento de paixão pelo cachorrinho que chegou em casa. Só que quando a gente comprou a Nick, eu acho que é de senso comum isso, que todo mundo faz isso quando compra um animal de estimação, tem os combinados em casa, né? Quem vai limpar, quem vai cuidar, quem vai pôr comida, quem vai limpar as necessidades, e tem alguns acordos. E o acordo lá na nossa casa é que a Nick ela é da minha mãe e da minha irmã. Então, na casa tem o dono. O cachorro não é de todo mundo brinca, mas tem o dono que cuida, certo? Então lá o combinado é da minha mãe e é da minha irmã. Elas limpam, elas alimentam, elas cuidam, elas levam para passear. E no começo do relacionamento com a Nick estava tudo de boa, porque a Nick agradava todo mundo, não tinha problema limpar as necessidades, cuidar, todo mundo gostava. Porém, conforme foi passando o tempo, esse sentimento da minha mãe e da minha irmã foi mudando um pouco. A Nick ainda era a cachorra delas, elas ainda amavam a Nick. Elas gostam muito da Nick, mas elas começaram a ficar cansadas do latido, dela chorando, pedindo comida, dela não saber fazer necessidade no lugar certo, vai lá no quarto e faz lá. E começa a ficar irritado, e a Nick começa a chatear elas. Chega um momento que elas falam: estou cansada da Nick já. Não queria ter esse trabalho com ela. E uma coisa muito engraçada que a gente faz lá em casa, quando a Nick faz alguma necessidade no meu quarto, minha mãe fala: vai lá, limpa, o quarto é seu. Eu falei: mas a cachorra é sua. Então,
Tem esse combinado. E ela fica muito irritada. Quando eu percebi, em certo momento, que elas queriam que a Nick fosse dela só nos momentos bons. Nos momentos de brincar, nos momentos de acordar ela, de encher o saco. Mas não é isso que a Nick de fato é para elas. Porque naquele momento, elas perceberam que elas estavam presas a Nick. Porque vai ter um momento que elas não querem ter a Nick, mas a Nick vai estar lá. Vai ter que cuidar, vai ter que limpar. E aquela famosa frase que a lua de mel acabou. Agora começou o cuidado mesmo. O namoro terminou. Ela está amarrada àquele animal de estimação. Está preso a Nick. Não tem o que fazer, ela vai estar lá. Não tem como mandar o cachorro embora. Tem que cuidar. A Nick ela passou de ser uma opção a ser uma obrigação. Ela passou de ser um animal de estimação a ser uma tarefa. De alguém para brincar, a alguém para cuidar. E talvez a gente consiga se identificar com essa história. E existe a chance de você ter o conhecimento do medo que vem com o comprometimento. Ao se comprometer com algo. Só que ao invés de você ser lembrado todos os dias e isso vir na sua cabeça que você tem um animal de estimação, você vai lembrar todos os dias que ele é seu marido, que ela é sua esposa, que ele é seu namorado, que ela é sua namorada, que ele é seu filho, que ela é sua filha, que ele é seu pai, que ele é seu chefe, que ele é seu melhor amigo, ou qualquer outra relação que exija lealdade para sobreviver. Você está preso ali. Nessas circunstâncias, algumas pessoas elas decidem fugir, se afastar, terminar, sair fora, parar de falar, parar de conversar. Mesmo sabendo que do outro lado, em outro relacionamento, em outra ocasião que ela se deparar, a condição de lealdade também vai existir. A condição de comprometimento também vai existir. Outras pessoas, elas decidem lutar para permanecer com essa lealdade, com esse comprometimento. Só que essa luta faz com que a relação se transforme em uma zona de guerra, uma zona de combate. O escritório, a casa, ela começa a se tornar um ringue. A tensão, a discussão, ela começa a se tornar uma forma de vida. Todos os dias, tensão e discussão. Um combate constante. Porém, poucos descobrem outro tratamento. O perdão. E a Bíblia ela tem um modelo de como ocorre o perdão de fato. O próprio Jesus, ele conhecia esse sentimento de estar preso a alguém, de estar ligado a alguém, de estar comprometido a alguém. Por 3 anos, Jesus ele andou com o mesmo grupo de pessoas. Ele via os mesmos rostos sentados à mesa. Ele andava com as mesmas pessoas pela cidade. Eles andavam junto o tempo todo, nas mesmas estradas, nas mesmas casas. E eu me pergunto, como Jesus se manteve tão fiel, tão devoto aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos? Porque Jesus ele não tinha apenas que lidar com os defeitos deles que eram visíveis. Aquilo que vai te chateando durante o dia, que você consegue ver, que vai te incomodando e que você sente na pele. Mas ele também tinha que lidar com as fraquezas e os defeitos invisíveis daqueles homens. Pensa um pouco sobre isso. Jesus ele podia ouvir os pensamentos de cada um que estava ali. Ele conhecia as dúvidas pessoais. E não só as dúvidas pessoais presentes, mas as dúvidas pessoais futuras de cada um. Imagine se você soubesse o erro de cada pessoa que você ama, ou melhor, o erro que cada pessoa que você ama vai cometer contra você. Se você soubesse o que cada um ia fazer na sua vida. Se você soubesse cada coisa que as pessoas que você ama pensam sobre você. Cada irritação, cada descontentamento, cada traição, cada mentira.
E eu me pergunto, será que foi difícil para Jesus amar Pedro, sabendo que um dia Pedro iria amaldiçoar Jesus? Será que foi difícil Jesus confiar em Tomé, sendo que Tomé um dia desconfiaria da sua ressurreição? Será que foi difícil para Jesus amar João, ao ponto de João querer destruir o inimigo e frustrar os planos de Cristo? Será que foi difícil para Jesus amar Pedro, que cortou a orelha do soldado quando não era para cortar? Será que foi difícil para Jesus amar aqueles discípulos, sabendo que dias antes da morte de Cristo, todos eles iriam começar a discutir sobre quem era melhor? Ah, não, porque eu sou o melhor discípulo, eu sou o mais amado. Como Jesus foi capaz de amar pessoas que eram difíceis de serem amadas? Poucas situações na nossa vida vão gerar medo, como estar preso em um relacionamento. Por isso que a gente vai falar sobre essa história de Jesus, em que ele lava os pés dos discípulos. Como Jesus foi capaz de amar seus discípulos? E a resposta é, com toalha e bacia. De todos os momentos em que vemos Jesus de joelhos, nenhum deles é tão precioso quanto aquele que ele se ajoelha diante de seus discípulos e lava os pés de cada um deles. Então pensa, foi um dia longo, sol quente, as ruas secas, todo mundo de sandália, aquela poeira que entra debaixo da sandália assim, impregna no pé, o pé fica preto. Os discípulos todos longe de casa, suado, e todos eles só pensavam em um pouco de água ali para tomar. Então os discípulos eles entram um por um, tomam seus lugares ao redor da mesa, e na parede tem uma toalha pendurada, e no chão tem uma bacia. E a questão é que qualquer um dos discípulos poderia se oferecer para o trabalho de lavar os pés. Mas o interessante é que nenhum deles se propôs a isso. Mas depois de um tempo, Jesus se levanta, pega a bacia, se ajoelha diante de um de seus discípulos, tira a sandália, levanta o pé, coloca na bacia e começa a lavar, um por um pé encardido de cada vez, o pé preto, suado, e vai lavando. Na época de Jesus, lavar os pés de alguém era uma tarefa que não era reservada só para escravos, era a casta mais baixa de escravo. Era todo grupo que você vê, seja clube, seja empresa, todo grupo de pessoas, existe uma classe, uma ordem de hierarquia que tem que ser respeitada. E era esperado que o servo da base mais baixa da hierarquia lavasse o pé de alguém. Então Jesus ele se submeteu a esse serviço. Qualquer um ali podia fazer isso, mas Jesus, o mestre, se submeteu a isso. E você pode ter certeza que Jesus conhecia o futuro de cada pé que ele estava lavando. São 24 pés que Jesus lava, que no dia seguinte nenhum deles vão passar a vida, vão passar o seu caminhar lutando pela causa de Cristo, defendendo a causa de Jesus, nenhum deles. Todos esses pés eles vão correr por segurança da espada romana, porque Roma queria destruir o evangelho de Cristo, o plano de Cristo, e todos eles vão correr por segurança, para não ser pegos pela espada romana. Apenas um par de pés que Jesus lavou, não iria abandonar Jesus no dia seguinte. Pelo contrário, ele não ia durar nem aquela noite. Ele iria abandonar Jesus naquela mesma noite, que era Judas. Imagine, Jesus lavando o pé do seu traidor. Eu confesso que eu gostaria de ler uma versão na Bíblia em que diria que Jesus lavou os pés de todos os discípulos, menos o de Judas. Porque imagina, você lavar o pé de um cara que vai te trair. Que momento. E a gente vai chamar esse momento de um presente que Jesus dá para os seus discípulos. Porque Jesus já sabia o que cada um estava prestes a fazer ali. Correr, negar a Cristo, amaldiçoar o nome de Cristo. Ele sabe que eles estão prestes a encenar o ato mais horrível da vida deles. No outro dia, todos vão correr com vergonha. E olha só, todos eles vão correr, mas vão olhar para os próprios pés com nojo.
E quando fizerem isso, Jesus quer que eles lembrem de como ele lavou o pé de cada um deles. E se ajoelhou diante de cada um deles. E os pés dos discípulos continuam limpos, porque Jesus se ajoelhou e lavou os pés deles. João 13,7, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E essa era a hora que Jesus quer que eles entendam. O momento que eles fazem essa cena de fugir, de se esconder, de negar a Cristo, amaldiçoar a Cristo, é agora que eles entendam, porque Jesus, ele perdoou o pecado de cada um deles, antes mesmo deles terem cometido o pecado. Ele ofereceu misericórdia antes mesmo deles terem solicitado misericórdia. E isso nós chamamos de graça. E você vai dizer, eu nunca seria capaz de fazer isso que Jesus fez. A dor é muito grande, são muitas feridas, eu não consigo nem olhar na cara da pessoa, eu não quero ficar perto, eu não quero ficar no mesmo lugar. O machucado foi muito profundo. A questão é que talvez você esteja olhando a pessoa errada. Ou pelo menos vendo muito da pessoa errada. Nós temos que lembrar que para ter um coração que perdoa, um coração igual ao de Jesus, nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus. Tente olhar para longe daquela pessoa que te machucou e fixar seus olhos em Cristo. João 13, 14 e 15 diz, pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Jesus, ele lava os nossos pés por duas razões. A primeira é para nos dar misericórdia, para nos perdoar, para mostrar que os nossos pés continuam limpos, mesmo depois da gente fazer tudo o que fazemos, de machucar o tanto que machucamos a imagem de Cristo. E a segunda é para nos transmitir uma mensagem. E essa mensagem é simplesmente que Jesus oferece graça sem condições. Nós temos que oferecer graça sem condições. A misericórdia de Cristo precedeu nossos erros. Nossa misericórdia deve preceder os erros dos nossos inimigos. Os erros dos outros. Inimigos não, né? Nós não devemos ter inimigos. Aqueles que conviviam no círculo de Cristo, eles não tinham dúvidas do seu amor por eles. Eles não tinham dúvidas do seu amor por eles. Mesmo eles fazendo tudo isso e Jesus sabendo o que eles iriam fazer. As pessoas que vivem no nosso círculo, elas não devem duvidar do nosso amor por elas. Ninguém é obrigado a adivinhar, a saber que você tem um coração igual ao de Cristo. E o que significa ter um coração assim? Significa ajoelhar como Jesus ajoelhou. Significa tocar as partes sujas das pessoas que te machucam. Significa tocar as partes sujas das pessoas às quais você está ligado te machucou. E lavar com delicadeza, com gentileza e com amor. Mas aí você vai falar, mas Tuco, o que você está dizendo? Eu não fiz nada de errado, eu não sou culpado. Eu não fiz nada. Eu sou inocente nessa história toda, a pessoa que me machucou. Talvez você não seja o culpado mesmo, mas Jesus também não era. De todos os homens naquela sala, apenas um era merecedor de ter os pés lavados. E ele foi o que lavou os pés. Aquele que merecia ser servido, serviu os outros. Na maioria das vezes, se aquela pessoa que está do lado certo, que é o inocente, que é o certo da história, se oferece para lavar os pés daquela pessoa que está do lado errado da história, ambos se ajoelham para lavar uns pés dos outros. Sabe por quê? Eu vi um vídeo essa semana que dizia o seguinte: toda pessoa ela vai achar que está sempre certa, até mesmo no momento que ela vai lá e pede perdão. Porque todo mundo, a realizar qualquer ação, situação, tomar qualquer decisão, ela tem que formar um raciocínio lógico na sua mente.
Ela tem que ter uma razão para aquilo, e sempre na nossa razão nós estamos fazendo porque nós consideramos certo. Então, todo mundo sempre acha que está do lado certo. Logo, se nós estamos do lado certo e agimos como Jesus e lavamos o pé do nosso inimigo, aquele que acha que está do lado certo, do outro lado da situação, e tiver esse mesmo olhar, nós acabamos lavando os pés uns dos outros. Eu quero que você entenda isso, que relacionamentos eles não prosperam porque os culpados são punidos, mas porque os inocentes são misericordiosos. Tem uma história que esse livro conta sobre um casal, e esse casal passou por um momento conturbado, e houve uma traição da parte do marido com a mulher. Então, eles pegam e vão se aconselhar com um pastor, e o pastor aconselha a eles que eles peguem, viajem por uma semana, fiquem uma semana juntos, e decidam o que eles vão fazer, se ela vai querer perdoar, se vai querer separar. E passaram essa viagem juntos, e no final da viagem, o marido ele encontra um cartão no travesseiro. E no cartão está escrito que todos os dias da vida dela passariam a ser sem graça se ele não tivesse presente, e que ela decide perdoar. O cartão ele poderia muito bem ser uma toalha e uma bacia. E para fora desse cartão foi derramado misericórdia pura, porque ela teria motivos para não perdoar, para ir embora, para não lutar pelo relacionamento. Porque nós vemos hoje casais se separando por muito menos do que isso. E eles dizem que tem motivo. A questão é que a esposa lavou os pés do marido naquele momento. E a mensagem, eu já estou finalizando, se a banda sobe aqui de domingo, quando está finalizando, se a banda já quiser subir também. E a mensagem que eu quero trazer é que muitos conflitos na nossa vida, eles podem ser resolvidos apenas com uma bacia de água e uma toalha. A pergunta é, se existe algum relacionamento em seu meio que está precisando de misericórdia? Existe alguma situação na sua vida, no seu círculo de amigos, dentro da sua casa, dentro da sua família, que precisa de misericórdia da sua parte? Existe alguém sentado em sua mesa que está precisando da sua graça? Jesus ele assegurou que seus discípulos nunca duvidariam do seu amor. E a pergunta é, por que nós não fazemos o mesmo que Jesus fez? Eu queria que você se colocasse de pé, nesse momento. A mensagem nessa noite é, Jesus oferece graça sem condições, devemos oferecer graça sem condições. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos para Jesus nos perdoar assim como nós perdoamos. Se nós não perdoarmos nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, será que Jesus vai demonstrar a misericórdia dele para nós? Tem uma parábola na Bíblia que um rei perdoa o seu servo de uma dívida, e logo após esse servo encontra um servo dele, que devia a ele, e ele não perdoa. E esse servo, ele é punido pelo rei. Porque como assim? Eu te ofereci misericórdia, e você não oferece misericórdia. Mesmo estando certo, mesmo você tendo que receber. Nesse momento, ore para que Deus coloque graça no seu coração, te dê um coração misericordioso, te dê um coração que perdoa, um coração semelhante ao dele. Um coração que mesmo machucado, que mesmo ferido, possa entender que
Quando a gente se ajoelha diante daquele que nos machucou, essa pessoa vai se ajoelhar também diante de nós. E aí essa relação será próspera, será uma relação saudável, será uma relação que Jesus vai abençoar. Nós só precisamos de toalha e bacia para derramar misericórdia na vida daqueles que precisam de misericórdia. Feche seus olhos e ore por isso nessa noite. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa mensagem que falou em nossos corações, Deus. Obrigado por mais uma vez o Senhor se fazer presente aqui neste lugar. E mais uma vez o Senhor mostrar, Pai, que o Senhor nos oferece misericórdia, que o Senhor nos oferece graça, Pai. Mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente fazendo tudo errado, mesmo a gente negando o Teu nome, mesmo a gente não saber como nos comportar, Pai, o Senhor nos oferece graça. Que nós possamos aprender a oferecer graça às pessoas que nos machucam, Pai. Que nós possamos ter um coração que perdoa, um coração misericordioso, Pai. Para que nós possamos prosperar os nossos relacionamentos, Pai. Para que as pessoas possam olhar para nós e não terem dúvidas, Pai, que nós a amamos, que nós refletimos o amor do Pai. É isso que eu peço e oro, Deus, em nome de Jesus.